Pessoal, quando nós consideramos aspectos referentes à preguiça, à inércia, isso vai nos trazer uma situação onde acaba que uma sombra que eu traga como uma tendência e que eu vou dando espaço para isso, pode se tornar uma situação onde obsessores cruéis se aproveitam daquela deixa minha para se instalar no meu quadro mental. Como, por exemplo, a gente tem referente à cachaça, quando a gente fala de bebida, em que se o indivíduo ele acaba cedendo àquela pressão para voltar a tomar aquele gole de cachaça, acaba que isso é uma permissão que ele dá para um obsessor cruel do seu pregresso se instalar e realizar um domínio aí perverso da sua mente. Isso vale para as outras situações de vícios e dependências que nós tragamos. Até porque para cada qual vai ter aí o seu telhado de vidro cadente, que é o ponto nevrálgico em que eu me sinto mais suscetível de ceder naquela tentação e que acaba que dá espaço para as obsessões de todo porte e os desequilíbrios que isso faz acompanhar. Por isso que como isso não vai ser trago numa historieta que está no livro Alvorada Cristã, em que Neio Lúcio ele traz para nós que tinha a abelha, o raio de luz, um preguiçoso homem e a gota d'água. E esses quatro chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso os recebe bonosamente e perguntou pelo que faziam. Então, a gota d'água avançara e disse que ela esteve num terreno deserto quase, auxiliou uma raiz de laranjeira, disse que viu animais aflitos procurando manancial, uma árvore sofrendo da sede. Comentou que tinha feito o que pôde, mas pedia outras gotas d'água para ajudar ela a socorrer tantos quantos necessitassem da água. Então, esse pai, satisfeito, sorri e disse que ia dar para ela os recursos das fontes e das chuvas. Depois veio a abelha e disse que tinha fabricado todo o mel que estava ao alcance das suas possibilidades, mas viu muitas crianças doentes, fracas, que fazia então a imploração para mais abelhas e flores, para aumentar a produção, visando atender a esses infantes. E esse pai, feliz, diz, dando a sua bênção, que ia conceder para essa abelha companheiras novas e jardins novos. Depois veio o raio de luz, adiantando-se, disse que desceu e foi descendo até encontrar o fundo abissal e que combateu a sombra nesse antro, tanto quanto lhe foi possível no limite da sua força, mas houvera notado a presença de criaturas muitas suplicando claridade. Então ele vinha rogar ao Senhor outros raios de luz para que cooperassem com ele na libertação de todos aqueles antros da terra, que ainda sofre a pressão trevosa. E esse pai, feliz, diz que daria a ele o concurso dos livros iluminados, das lâmpadas, do sol e das palavras boas que se encontram na terra. Por fim veio o preguiçoso homem e foi conclamado a falar. Ele fez uma desagradável cara e disse: Senhor, não consegui fazer nada, porque por todos os lados encontrei ódio, perseguição, maldade, inveja. A ingratidão atou meus braços, vinda de fora na minha direção, e em meio a tantas pessoas más em meu caminho, eu acabei não podendo fazer nada. Então esse pai, claramente descontente,
diz a ele: infeliz de ti, que desprezou os dons que houvera te dado. Você adormeceu no ócio, na preguiça, e não fez nada. Então, esse pai vai trazer dos seres humildes e pequeninos que houveram alegrado o seu trono, com relatório dos seus respectivos trabalhos, enquanto que aquele homem sabia apenas queixar, fazendo das suas mãos e da sua inteligência que a ele foram confiada, para nada valessem. Então esse Senhor vai dizer que quem fica na ingratidão e na inutilidade não deve buscar sua presença. Ordena ele para regressar ao orbe e não voltar a procurar enquanto ele não aprendesse o serviço. Então a gente tem aí, por exemplo, essa abelha zumbindo desceu, felizosa. O raio de luz tornou aos abismos, aos trevosos, brilhando com cada vez mais intensidade. A gota d'água regressa, bela e cristalina, mas o preguiçoso homem retira-se muito triste, mostrando aí esse emblema dessa postura de desejar de fato trabalhar, sofrer, agir e construir para o bem. Porque, inclusive, a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Porque, na verdade, a minha atitude mental, quando eu me conscientizo da necessidade do serviço, é uma gratidão por poder realizá-lo. E, nesse sentido, que quando nós estamos sob esse enfoque de desejar ter aí as mãos ocupadas, a gente acaba que vai afastando de nós os riscos de obsessão, de desequilíbrio, porque nós nos ocuparemos de atividades nobres que vão, por sua vez, nos auxiliando a aproveitar bem o minuto que voa. Existe um relato de um senhor que trabalhava ali numa repartição junto a erguimento de construções e também no trabalho com a gleba direto com o solo, e que manifestava aí a busca do ócio, uma preguiça, que inclusive é uma forma de autoobsessão, porque às vezes a falta de ânimo que eu tenho para trabalhar, para suar em dada direção, me faz entrar nesse quadro de autoparasitismo e autoobsessão. Então, muitas vezes, quando o indivíduo ele vence a própria preguiça e começa a se movimentar no trabalho elevado, ele vai acabar que vai desatrelar ele mesmo da engrenagem autoobsessiva, que vai trazer para nós como a ocupação da mente com algo nobre é uma necessidade para nós. E tanto isso é algo que nós precisamos abraçar, que se nós nos recusamos a fazer isso, a gente acaba encontrando as consequências disso na próxima esquina. Como esse senhor que se recusava a fazer os serviços ali que lhe eram incumbidos, e ele era funcionário público, e acreditava que não haveria como ele ser despedido sem muita morosidade e processamento de papéis para fazer isso. Então, de certa forma, ele tinha isso como uma falsa ideia de proteção. E por acreditar que ele, por ser concursado, funcionário público, ele tinha aquela cadeira ali cativa, que não poderia ser tirada dele, ele acabava que se entregava ao ócio, não atendia aquilo que estava sendo pedido dele com presteza, deixava o serviço por fazer. E, inclusive, quando ele veio desencarnar, foi esclarecido para ele que se a situação de omissão dele, de preguiça, fosse com uma pessoa, ainda seria mais fácil uma abordagem nessa direção.
Mas como tinha respeito a toda um conjunto de pessoas pelo fato dele estar no funcionarismo público, a situação dele era mais gravosa e, em sendo assim, ele, para valorizar a bênção do movimento e do labor, renasceria paralítico. Então, uma situação em que eu, mesmo tendo uma inteligência que foi emprestada para mim, as mãos para o trabalho, podendo movimentar, uma condição de andar para onde preciso para fazer aquilo que me compete, a palavra, a audição, os demais sentidos que me permitem aí, em condição como estão de atender aquilo que está sendo pedido de forma presta, melhorar aquilo que estou realizando. Se mesmo assim eu paraliso a minha marcha, alegando uma série de justificativas em que eu coloco de fora o problema para eu não querer trabalhar, vai acabar que, para aprender a valorizar aqueles empréstimos que eu tive, quais da saúde, do equilíbrio, do movimento, eu perca essas funções numa próxima encarnação, porque aí, sem tê-las, eu vou perceber o quanto é precioso ter isso como empréstimo, que foi emprestado para mim exatamente para colocar na roda do serviço. Por isso que quando Cornélio Pires, em Retratos da Vida, vai falar sobre a preguiça, ele fala que, mesmo no além, a preguiça é uma malfazeja sombra, que se nós abraçarmos, é uma atitude contra nós mesmos. E que vai ter um aclaramento sobre uma treva obsessiva, uma moléstia do pensamento, que o indivíduo acaba escondendo a si mesmo. Então, ela vai, a priori, escutar para, mesmo aceitando e aprovando, depois queixar daquela situação. E, nesse sentido, mesmo o indivíduo sabendo que viver é lutar e tendo consciência das próprias responsabilidades, dos próprios deveres, ele acaba apresentando motivos para não atender aquilo ao qual a vida o chama. Nesse sentido que o indivíduo também ele acaba criando doenças imaginárias, que entra aí pelo hipocondrismo, em que mesmo eu tendo as possibilidades para uma dada movimentação, eu me acredito inválida, incapaz, nessa falsa humildade, onde começo a apresentar uma série de alterações orgânicas que têm a ver com a minha crença na minha incapacidade e no meu desejo de ficar quieta, isenta daquela responsabilidade. Porque acaba que a postura que eu tenho diante da vida diz do movimento que eu estou fazendo. Se eu me recuso a esse movimento bonoso, acaba que eu vou criar subterfúgio, subreptícios, para justificar a minha escusa e o meu retrocesso. Nesse sentido que o indivíduo ele acaba, de fato, padecendo uma constante angústia, alegando perseguição de atrasados espíritos. Então, se tem calor, para ele é muito calor. Se tem chuva, para ele está levando a perturbação. Se acredita aí sem o apoio da sua parentela, ou acredita que o vizinho está contra ele. Então, acaba que
a questão do parar do sofrimento se encontra numa doença que não tem fim. A partir do momento que o indivíduo ele entra nesse areal mental. E que é difícil da gente romper. A partir do momento que eu me entrego a esse estado de coisa, até porque a inércia ela pede mais inércia. O desânimo pede mais desânimo. A prostração pede mais prostração. A preguiça pede mais preguiça. Por isso que o indivíduo que entra nesse estado de vitimismo, ele acaba usando uma série de situações que para ele o alcançam como razões para ele estar parado, que é um vitimismo positivamente e que acaba que tira ele de uma leira mental, de uma conduta que seria necessária para que ele pudesse realizar as suas obrigações. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, a questão de um trabalho voluntário, do ativo, em que o indivíduo, ele, a partir do seu próprio testemunho, ele deseja doar uma parte do seu tempo para os necessitados ao léu. E atento aí à reforma, ao estudo, que irá ajudá-lo nesse desiderato. Por isso que, se eu me coloco numa condição de vitimismo, eu estou numa autoobsessão. E nesse estado, eu vou alegar que preciso de muito remédio, de muito atendimento. Enquanto que só abraçando livremente o serviço é que eu vou encontrar a cura. Porque à medida que a gente vai caminhando nesse processo, nós vamos ficando curados. E é curioso porque quando uma pessoa ela se dispõe a aliviar a dor do semelhante, em algum momento do caminho dela, ela divisa uma resposta para algo que ela precisava, que nem ela sabia que era aquilo que ela estava precisando. Mas aquilo vem ao seu encontro, seja um lenitivo, um divisamento, uma cura, uma libertação. Porque o indivíduo é encontrado e visto com as mãos no labor, com a manga arregaçada. E nesse sentido, a partir do momento que eu esqueço de mim para poder fazer esse propósito, até mesmo necessidades que nem eu tinha ajuizado que tinha, as respostas para isso me encontram. E eu sou agraciada com algo que precisava à medida que eu estou nesse processo de me doar. Por isso, gente, que toda forma de ensimesmamento e de egoísmo é adoecitivo, enferma o indivíduo. Até mesmo porque nós estamos considerando aqui as nossas chagas, que são egoísmo e orgulho. Então, acaba que a percepção de que assumir algo é demasiado exigente para mim, já estou partindo de uma premissa de que eu precisaria me poupar. Então, acaba que por trás desse estado de coisa está uma ideia perniciosa da autocentralização, do meu personismo, que vai me levar a acreditar que eu precisarei atender primeiramente a mim mesma. E como Jesus já houvera dito para nós que para seguir nós precisaremos renunciar a nós mesmos, tomar da nossa cruz e ir após ele. Por isso que esse processo ele vai acontecer principalmente no coração, na atitude.
Em sendo assim, quando a gente coloca a lâmpada do nosso conhecimento sob um velador antigo, do vitimismo, do desculpismo, e acabamos por enterrar recursos e braços no frio da inércia, a gente acaba indo nessa proposta em que a gente vai piorando a nossa sombra. Por outro lado, quando eu exumo recursos e braços que estavam antes no frio inerçoso e eu manobro isso para o arado da inteligência, do amor, unindo coração e cérebro, corpo e alma, entendimento e vida, na construção da fraternidade verdadeira sobre o orbe, perceberemos que somente pelo incansável trabalho no bem é que nos transubstanciaremos em vivos instrumentos nas realizações do Senhor. Porque a preguiça, ela vai esconder o nosso ideal do bom labor, e a diligência, o empenho, o engajamento no dever, ao focarmos nisso, a gente vai acabar conseguindo dar passos. Porque os obsessores, eles conhecem o foco central do nosso desejo. E acaba que, de acordo com o ponto central onde está o meu querer, eu sou obsedada e tentada. Se eu dou alguma brecha para essa ação, se instala uma cruel obsessão. Então, acaba que, quando eu persisto em manter minha tocha acesa, como ali naquela gota d'água, que ela dizia que as árvores estavam sedentas, os animais estavam precisando de hidratação, que a terra estava ressecada. Então, foi dito para ela, olha, eu vou te enviar outras gotas d'água para te ajudar. Porque o pedido da gota d'água era exatamente envie outras gotas d'água. Então, acaba que o compromisso, a noção do dever, me leva a pedir a cooperação de tantos quantos rendeu conosco naquela proposta. Aí, nesse sentido, se eu sou percebida fazendo esse movimento, são enviados reforços de ajuda para que aquele auxílio possa se expandir. Que é quando Jesus diz que aquele que tem vai receber mais, aquele que não tem vai ser tirado até mesmo que tem. No sentido de que aquele que busca realizar com aquilo que traz, ele vai acabar na pauta do seu caminhar recebendo reforços importantes para produzir mais. Nesse sentido que a percepção de que essa minha vontade, ela vai reger meu destino e não me exonerará do dever do vivo exemplo, porque a convincente linguagem das obrigações cumpridas corretamente é que leva essa vibração. E nesse sentido que nós precisamos ter cautela, porque até mesmo a palavra pode ser um asilo à despistadora preguiça, que se envolve num fulgurante verbalismo para continuar arrojada a prostração e a inutilidade. Nesse sentido que nós, cônscios de que temos essa tendência para a ociosidade, para a inércia, nas nossas poltronas luxuosas, até mesmo, gente, quando a gente considera assim a opção de abraçar aquela proposta. Como uma moça que ela houvera perdido uma filha pelo autoextermínio, essa filha jovem, tinha menos de 25 anos. E nós estávamos ali no momento de oração e tinha sido mostrado para ela assumir algum trabalho com moças, seja ali
num orfanato, às vezes com adolescentes, ou algum trabalho voluntário em que ela pudesse atender jovens de periferia. E ela se recusara a isso. Inclusive tinha comentado que o próprio trabalho ali que ela já fazia já era um trabalho voluntário, mesmo sendo um trabalho que ela recebe, que faz parte do ganha-pão dela, e que é o ganha-pão dela. E acabou que não houve meio de mostrar para ela que seria importante que ela assumisse algum trabalho voluntário junto a meninas, até pela trajetória ali que tinha se configurado com a questão do autoextermínio da filha. E acabou que ela depois tirou ali um período de férias dela do trabalho e foi viajar para um local de piscina para poder ter ali alguns dias de lazer. Ou seja, quando a gente considera a questão de um descanso que a nossa mente precisa, vamos buscar isso, até para termos aqueles dias de refazimento. Mas se nós considerarmos que existem pessoas necessitadas e que nós estamos sendo chamados a fazer mais no limite da nossa força, até mesmo às vezes uma viagem supostamente de lazer pode ser uma fuga da minha parte, alguma coisa que eu estou sendo chamada a realizar. Em sendo assim, se considerarmos aquilo que nós podemos fazer com tanto que tem sido emprestado para nós, isso vai dizer que a assiduidade, a pontualidade, o devotamento, o desinteresse naquilo que eu assumi vão ser diferenciais para os benfeitores poderem me usar naquilo que está sendo feito. Porque eu trabalho promana de lá. São os bons espíritos, sob a égide de Jesus, que comandam as realizações que acontecem aqui enquanto nobres, aquelas que levam auxílio e consolo para a nossa terra. E nesse sentido que, à medida que a gente identifica essa sombra velha e grande que habitualmente se oculta na bruxuleante candeia da nossa fé, muitas vezes se exprimindo na ociosidade neblinal da mente, que nos entorpece os impulsos melhores para as construções bonosas. Então, é tanto a preguiça de sentir com o coração que eu tenho, de pensar com a cabeça minha mesmo, de fazer, de aprender, de ensinar, de auxiliar, como só não vai ser trago por Emmanuel em moradias de luz. Por isso que essa é uma montanha que nos competirá realmente sangrar nela. Porque quanto mais eu estou nesse movimento, mais eu recebo recursos para continuar nele. E é a questão de quando Jesus diz para a gente trabalhar enquanto é dia, enquanto temos luz. Porque para um espírito que já está envolvido num dado trabalho, que leva consolo, é mais fácil ele continuar nessa proposta. Porque ele já está moralmente ambientado aquilo. Se eu me permito o entorpecimento, a paralisação, o desânimo, vai acabar que eu me desambiento moralmente e para retornar àquela leira que eu estava, talvez só numa próxima encarnação, como nós temos em vários relatos de pessoas que se deixaram levar pelo vitimismo, pelo desculpismo, pela preguiça e acabaram perdendo a ensancha da encarnação em que estavam, como uma moça que nem ali na casa dela, lavando louça, limpando a casa, ela ajudava a mãe. E ela sempre estava com os olhos fitos nas felicidades de outros orbes. Então ela achava que ela ia desencarnar, ia ser levada para Júpiter, para Saturno, com seus anéis mirabulosos, para Marte,
onde civilizações mais elevadas e felizes ali se demoram, e não conseguia valorizar a dádiva de estar encarnada na Terra e poder pegar a enxada, o arado e a charrua que a competiam. Então acabou que quando ela veio desencarnar, ela surpreendentemente se vê tete a tete com a sombra, com a perda de tempo que aconteceu. E é quando então ela vai rogar ali para Santa Teresa, que é a santa da sua devoção quando ela estava encarnada, para que auxilie, que ela queria então começar a fazer alguma coisa. Porque a Santa Teresa, inclusive, houvera dito para ela que várias vezes que ela rezava para ela não respondia porque ela estava impermeável àquilo que ela dizia. E naquele momento ali que ela deu alguma abertura real, porque ela já tinha sofrido no umbral as situações da sua desencarnação, nessa inconsciência criminosa em que ela estava, ela então roga alguma atividade útil e Santa Teresa diz para ela que levaria ela para um asilo de velhinhos com problemas mentais para auxiliar lá. E ela então é levada para aprender a servir. Então é aquela questão de eu pedir a transferência para mundos mais felizes se eu ainda não valorizei e abracei tudo que pude em suor na Terra. Se a gente pega, por exemplo, o Dr. Bezerra, ele, pela ficha de serviço que ele deixou aqui, ele foi convidado para ir para um orbe superior ao da Terra. Ele não precisaria mais estar aqui na nossa psicosfera espiritual, que envolve tanto encarnados e desencarnados, em torno de 30 bilhões de espíritos que fazem parte da Terra. E ele poderia ascender para mundos superiores. Mas ele então faz uma cartinhola para Maria, pedindo a ela permissão de continuar ajudando na Terra. Até através da enviada de Nossa Senhora Celina, ele faz essa petição, que ele gostaria de continuar na nossa órbita vibracional da Terra, auxiliando tantos quantos aqui ainda necessitam, entre viciados, ignorantes, sofredores, porque enquanto tivesse alguém sofrendo na Terra, para ele não tinha o direito de ir para um orbe superior, usufruir da felicidade de lá. Daí, um espírito superior, como o Dr. Bezerra, quando pode realmente ir para um orbe superior, ele pede continuar atendendo os desolados ao léu. Até porque, quando nós consideramos a questão da nossas experiências aqui, elas são cruciais para os nossos avanços. Então, existem determinados lugares em que o meu espírito vai chegar, que só pelas experiências que eu vou conseguir fazer isso. Por isso que se eu menoscabo as experiências enquanto na Terra, na verdade eu estou jogando no lixo avanços que o meu espírito precisa chegar neles. Porque a ignorância que é realmente o nosso problema. Porque se a gente considerar aquela ideia de que o espírito ele precisa cair para poder aprender, seria considerar que todo mundo precisa se autoexterminar para aprender que o suicídio é mal. Isso não procederia. O indivíduo pode, pelo conhecimento, pelo estudo, pela elevação moral, divisar uma conduta melhor sem que ele precise necessariamente cair naquele ponto para fazer diferente. Até porque são as duas asas do conhecimento e da moralidade. Nesse sentido que o indivíduo, ele pode, através de uma queda, aprender como não cair naquele ponto novamente, apesar de que a gente costuma cair várias vezes no mesmo ponto,
mas eu posso, através daquele erro, aprender a não errar mais naquela situação, mas eu posso, com a minha moralização, a minha reforma íntima, o conhecimento que vou adquirindo, desviar daquela cilada, daquela queda e não passar por aquilo. Por isso que acaba que o que vai ser a questão é a nossa ignorância, a nos prejudicar, visto que, se a gente considerar, por exemplo, a própria maldade é uma ignorância. Quando Jesus, por exemplo, ali diante daqueles algozes, ele nem fala, eu os perdoo, porque ele não tinha o que perdoar, visto que dentro dele não se demoraria um sentimento de rancor. Mas ele fala, Pai, perdoa eles, por não saberem o que fazem. Jesus está mostrando que aqueles algozes ali eram ignorantes. Eles não sabiam as consequências daquelas ações que eles estavam tendo, não divisavam, não se sensibilizavam para isso. E, inclusive, os carreiros expiacionais que eles precisariam percorrer para poder reparar o que eles estavam fazendo. Porque Jesus, ao liberar o perdão, saiu de cena. Não ia mais ter que ver com aqueles algozes. Jesus ia subir, que foi o que aconteceu. Agora, aqueles algozes, eles tinham manchado a própria consciência perante a lei de causa e efeito, que é implacável, inexorável. E voltaria para cobrar ele ceitil por ceitil. Então, cada um ali que estava ferindo a lei de causa e efeito, precisaria reparar. Via expiações, crúcias, dolorosas, que eles iriam viver nas próximas encarnações. E mesmo considerando ali, a partir daquele momento que ele já estava imerso naquele mar de ignorância, de perversidade, e quando a gente considera que nesse estado mental, o indivíduo ao desencarnar, ele fica numa região de perturbação. Porque acaba que a morte do corpo físico não modifica a minha moral. A gente tem aquela ideia de que a pessoa desencarna e vira santo, na verdade isso é irreal. O indivíduo ele vai continuar na faixa vibratória que ele se demorou aqui. Então, aquilo que eu pratico aqui, aquilo que eu escolho, é o que vai me acompanhar quando eu desencarnar. O meu espírito ele vai para a região de sintonia com aquilo que eu optei aqui. Então, um indivíduo que ali, diante de Jesus, estava naquele grau de ignorância, de maldade, ao desencarnar, ele vai para uma região onde ele vai encontrar espíritos sintonizados com ele nessa faixa de maldade, de ignorância, de sombra. Então, na verdade, aqueles homens ali não tinham noção do que os aguardava. Por isso Jesus então diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, o que estão tecendo de encarnações expiatórias, dolorosas, com as atitudes deles. Porque, inclusive, Jesus vai dizer no recorte, o escândalo, que quem escandalizasse a qualquer um, seria melhor para ele ser pendurado uma mó de asno no seu pescoço, ao seu redor, e se afunde na profundeza marítima. E Jesus vai trazer, ai do mundo, por causa dos escândalos que chegam aí. Porque há necessidade de que os escândalos venham. Contudo, ai daquele por meio de quem os escândalos vierem. Então, Jesus vai trazer, se a sua mão, o seu pé, te escandaliza, corta isso de você e lança para longe. Porque é melhor para você entrar na vida coxo, mutilado, do que tendo 2 pés, 2 mãos, ser lançado no eterno fogo. Se te escandaliza o seu olho, arranca ele, lança longe de ti. Porque é melhor para você entrar na vida com um olho só, do que ser lançado na geena tendo os 2 olhos.
Então ele vai nos trazer para não desprezarmos quaisquer dos pequeninos, porque os anjos dele estão vendo a face de Deus que está nos céus. O Filho do Homem, ele veio salvar e reconduzir o que está perdido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tantos quantos rentenham conosco e que precisa do nosso testemunho nobre para seguir um bom caminho, isso tem a ver com a responsabilidade que é quando eu sou instrumento de escândalo, do contra-testemunho. E nesse sentido que, quando Jesus traz essas mutilações, inclusive vai ter a ver aí com as cicatrizes que a gente adquire, porque ser fiel a esse caminho até o fim é como sacrifício de nós mesmos. Como no período que o Chico começou a manifestar a doença de um dos olhos dele, e que sangrava, e ele teve essa doença dos olhos que o acompanhou ao longo da sua trajetória, mesmo aí, tendo sido chegado até ele por médios, inclusive pelo Arigó, que em uma hora resolveria o problema da vista dele, ele disse que era para deixar ele continuar com esse problema da vista, porque era um débito, um karma que ele tinha, e que com o problema da vista ele já estava acostumado. Era melhor deixar ele ficar com esse problema do que resolver esse problema e vir outro, porque ele ia ter que ter essa janela para acostumar e poderia dificultar. E quando o Chico ele começou a escrever pela sua psicografia, em que os bons espíritos escreviam através dele, ele começou a manifestar esse problema e ficou cego de um dos olhos, bem dizer. E então ele vai dizer ali, com o Dr. Bezerra, que a vista dele estava recebendo uma alteração importante, que ele estava percebendo. E então o Dr. Bezerra diz para ele que os obsessores, sabendo da trajetória ímplita que ele iniciava, com a sua mediunidade excelsa, investiram contra ele e tiraram uma vista dele. E, inclusive, quando ele vai relatar essa situação do problema dele de enxergar com Emmanuel, Emmanuel vai dizer para ele que ter uma vista já o atenderia de um olho, que ter os dois olhos funcionando normalmente é um luxo, ou seja, com um olho funcionando, se eu uso isso para o bem, então eu agradeço, porque eu tenho ali mas que está sendo usado corretamente, do que ter os dois olhos sãos, mas que eu esteja usando para o mal. A mesma coisa se a gente pegar, por exemplo, a questão das mãos. Se eu tiver uma mão só, mas eu estou usando isso no trabalho nobre, vai valer pela proposta que Jesus pede. Porque eu posso ter as duas mãos, condição de normalidade, mas se eu estou no ócio, na inutilidade, acaba que eu estou julgando as ensanchas, o tempo que voa fora. O mesmo vale para o ouvido, para os pés, para as pernas. E acaba, gente, que aquele que realmente quer fazer alguma coisa, ele faz com o que tem. E a gente tem inúmeros relatos disso na história da humanidade, e que o indivíduo, às vezes cego, desenvolveu melhor um outro sentido e deixou verdadeiras obras-primas da espiritualidade maior para nós, como legado do seu trabalho. Mesmo às vezes cego, surdo, ou mudo, ou paralítico. Visto que quem deseja fazer o trabalho nobre acontecer, encontra meio. O organismo pode estar mutilado,
pode estar paraplegizado, que eu ache uma forma de trazer aquela obra a lume e deixar aquele legado feliz. Porque acaba que a vontade é aquele elemento que, colocado a serviço da força, alavanca o nosso sentimento, movimenta energias que nós usamos para dar a direção. Então tudo é pensamento, e é a forma como eu manobro isso, que é essa onda eletromagnética. Por isso que o indivíduo que ele realmente vai conseguindo ser leal a essa proposta, ele acaba que vai ter cicatrizes, que faz parte do caminho mesmo que ele atesta. Então Jesus vai trazer, olha, antes você entrar na luz com cicatrizes, com sequelas, com mutilações, do que você organicamente perfeito ir para o umbral, para a treva. Nesse sentido, que ele vai nos dizer também a questão do nosso espírito. Enquanto aí as possibilidades que nós trazemos e as ensanchas que isso significa. Porque nós aqui, onde nós estamos, temos aí um tempo nessa vilegiatura, e enquanto nós estamos aqui, ainda há essa oportunidade da gente fazer valer os frutos que nós estamos produzindo. Quando soa o nosso momento de voltar, precisaremos então prestar contas daquilo que deixamos, e isso vai inclusive significar o próximo tijolo que vai ser colocado. Nesse sentido que os movimentos que nós temos aqui enquanto um orbe de prova e de expiação, se eu não colocar a minha vontade a serviço da minha força, eu termino esmagada. E um mosquito se torna motivo para eu alegar a minha queda, a minha desistência. E é curioso porque nós somos chamados a testemunhar para todas as criaturas. Então, Chico, por exemplo, ele não matava barata. O Divaldo também. São essas almas missionárias que têm essa visão da equanimidade e da igualdade entre toda forma de vida, que uma não está acima da outra. Por isso que a gente percebe como que a questão da arrogância é um atestado da nossa ignorância. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Terra é um planeta diminuto no universo, é o planeta dos mais atrasados no sistema solar. Só para a gente falar, por exemplo, da situação da Terra de atraso, consideremos que nós estamos em uma transição planetária. Você tem um mundo primitivo, depois você tem um mundo de prova e expiação. Você tem depois mundo regenerado, depois mundo feliz, que vai subindo. Mundo divino, e vai subindo e foge ao nosso abordamento. Então, a Terra, ela está no início da escala de evolução dos mundos, que diz do nosso estágio evolutivo. E nós aqui temos aí o século 21, considerando a partir de 2057, mas já estamos em franca transição planetária, ao longo aí do século que nós estamos, para terminarmos ele, pelo menos com 51% dos terráqueos optando pelo bem, porque nós não chegamos nisso ainda hoje, e nós teremos aí depois em torno de
70 séculos para fazer a Terra virar um orbe regenerado. Então, nós estamos nessa transição planetária franca, que é um mundo em regeneração, mas para virar mundo regenerado, tem essa janela aí de 7.000 anos. Então, a gente pode ajuizar do nosso atraso ainda, moral, evolutivo, em relação a outros habitantes de outros orbes, de outros universos. Se a gente considerar só o sistema solar, nós temos Júpiter, Saturno, Marte e outros habitados por seres vivos que têm a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo como nós, são humanos, mas que estão acima de nós, que já não precisam mais reencarnar num orbe de expiações de prova. Então, se a gente percebe que a parte que a gente vê é 0,5% com o nosso olho, considerando as nossas circuitarias de aparelhagem, a gente vê até uns 4%. O restante a gente não vê. Se a gente considerar, por exemplo, 70% da energia negra do espaço, dos universos, que a gente não vê, mas que não existe o nada. O que a gente não vê é porque é nós que não conseguimos ver o que está ali, mas tem coisas ali. Considerando que os outros 30%, quase, que é energia exótica, que nós estamos falando dos multiversos, que nós também não vemos. Isso para falar só do mundo material, porque tem o mundo extracorpóreo, o mundo dos espíritos. Então a gente consegue ter uma noção da nossa pequenez. Por isso que toda forma de vaidade atesta a nossa ignorância, a nossa idiotia, que também tem a ver com o nosso estágio. Por isso que, quando a gente considera a questão da reste de luz, é via perdoamento, caridade. Porque, de fato, nós ainda estamos numa situação em que não só a gente vê quase nada, como a gente acredita que está acima. Seja considerando dentro do universo ou em relação a outras formas de vida que tem na Terra. Então, por exemplo, o Chico, ele não matava barata. Quando aconteceu um enxame de formiga na casa dele, e que um companheiro que morava com ele queria jogar o veneno, ele falou para esperar, implorou para que esperasse, que ele ia conversar com as formigas, orientar as formigas sobre a inapropriação da atitude delas, para elas irem para onde elas tinham vindo e ficarem por lá. Porque se elas voltassem, o moço que morava com ele ia jogar veneno para elas. E o Chico conversou com essas formigas de tal forma, até pela autoridade moral dele, que no dia seguinte apareceu algumas formigas, mas a maior parte não voltou. E aí ele falou, não, essas formigas que ainda estão aqui são as subversivas. Essas deixam morrer com veneno mesmo, não tem outro jeito. Mas ele tinha essa preocupação de não agredir qualquer forma de vida que fosse. Por isso que a forma como nós cuidamos de uma planta, de um animal, de um invertebrado, de um solo, de uma água, diz da nossa evolução. Até porque existe uma intercooperação entre todas as formas de vida, e até mesmo quando a gente fala do universo. Porque seres extraterrestres, inclusive prepostos do Cristo, que prepararam esse ambiente para nós estarmos aqui, até mesmo quando a gente considera ali passagem do chimpanzé para o pensamento contínuo, via ali o hominídeo, que receberia levas de espíritos de capela, de locais aí em que eram mais evoluídos enquanto de inteligência, mas de moralidade aquém, que fez o degredo deles acontecer para cá. Então eles precisariam de corpos mais evoluídos para poder habitar, que não do chimpanzé, que ainda está um pouco atrás. Então foi feita uma enxertia da porção de cromossomo, que tem informações de DNA, que nos difere do chimpanzé, que é em torno de 1%. 99% dos nossos cromossomos é igual ao do chimpanzé. Então você tem 1%
que foi enxertado pelos prepostos de Jesus para poder viabilizar a nossa vinda para cá. Em sendo assim, a própria questão da preparação que aconteceu aqui para nos receber, feita pelos extraterrestres, porque alguém que faz uma preparação dessa não tem como ser um terráqueo, porque o terráqueo ainda estava ali naquele estágio incipiente. Alguém que ajudou Jesus a preparar os genes, fez essa epigenética para que nós pudéssemos habitar aquele corpo aqui, que tivesse a recepção nossa, teria que ser para um extraterrestre. Então mostra a cooperação de outros orbes para que a Terra chegasse onde chegou. Da mesma forma, as experiências feitas na Terra, aquilo que aqui está sendo construído de bom é usado em outros planetas, que estejam começando, que ainda sejam primitivos, porque inclusive outros, porque nós estamos falando de uma cooperação que é universal e que foge ao nosso escopo. Enquanto a percepção disso. Mas nós só vamos poder interagir com os extraterrestres quando a gente evoluir mais. Porque o nosso estágio ainda de dizimar, de guerrear, de destruir o outro, mostra a nossa incapacidade e merecimento de ter a convivência de extraterrestres. Por isso que isso ainda não foi chegado para nós. Então, por mais que você mande nave, que manda foguete para poder vasculhar o espaço, o universo, a gente não chega em forma de vida, de pensamento contínuo, de razão e livre-arbítrio como nós. Porque isso está vedado para nós. Essas formas de vida existem, esses humanos extraterrestres estão em toda parte do universo, mas em dimensões que a gente não vê. E que, se nós considerarmos, por exemplo, a questão da mediunidade, vai nos capacitando a fazer uma fermentação e um aprendizado sobre isso, porque a mediunidade ela traz aí possibilidades que são diferentes de acordo com a função que cada um está realizando, e até mesmo quando a gente fala aquilo que o indivíduo teve de preparo no astral e continua tendo o desdobramento do sono para realizar um dado trabalho. Nesse sentido que a questão da nossa caminhada, ela vai dizer desse processo que é lento, gradativo, mas que será constante, a não ser que eu faça a paração disso. Por isso que, enquanto nós temos aí luz e podemos divisar essa importância, abracemos o labor. Vamos aí em busca da convite que nos é feito, e até mesmo assim, aquele que quer fazer não espera convite para fazer. Se eu tenho a intuição, o convite de Jesus para realizar algo, eu arregaço a manga e vou fazer. Então, se eu ficar esperando o retorno, a aprovação vinda de fora, o convite, eu não faço. Então, aquele que realmente despertou para o próprio dever e está consciente da sua responsabilidade, que é inclusive esse autoconhecimento, esse abraçamento de mim mesma,
eu tomo o meu dever na mão e faço ele acontecer, eu simplesmente faço isso. E mesmo que venha reprovação de fora, ou portas fechadas, ou desestímulos, eu persisto com a mesma energia, a mesmo ânimo do início. Como a gente tem a trajetória do Divaldo Franco, ali nos seus mais de 70 anos ali de mediunidade ínclita, em que ele fez tanto na leira do bem, e em muitos momentos ele silenciava. Houve situações em que chegou nele o malho da calúnia, do desestímulo, convidando ele para descontinuar. Até mesmo quando nós consideramos que o mal, ele não vai ver a nossa vitória sem lutar. Os obsessores armam ciladas para nós, mas se eu estou firme naquele propósito, nós vamos sendo fortalecidos, como aquela abelha que recebeu novas flores e novas abelhas para ajudar ela no trabalho. Então, na pauta do meu devotamento, da minha seriedade, naquilo que assumi, no meu desinteresse, eu vou sendo acrescida de novos recursos, de novos ferramentais, que vão me auxiliar naquilo que realizo. E até no talho burilau. Por isso que essa é uma proposta e que acaba que nós vamos então perceber que um burro do nosso lado, ele acata as orientações e realiza. Então, eu, pegando esse ensinamento desse animalzinho, como vai ser dito em Alvorada Cristã, que nem o Lúcio traz, que até mesmo quando a gente fala da cooperação num orbe entre diferentes espécies, tem os exemplos que os animais, as plantas, as bactérias nos deixam desse trabalho e desse afinco. Por isso que, ao nos conscientizarmos que o serviço é o caminho de cura e de libertação, o único que nós temos, tomemos ele sem olhar para trás e com essa vontade de realizarmos ele no limite da nossa força, fazendo esse feedback retroalimentativo da doação, porque é no caminho da abnegação, do desapego, da renúncia, da doação, que nós avançaremos no íntimo burilamento.